Seja bem-vindo ao primeiro audiobook Ana Healing, Psicocibernética, Maxwell Maltz. Acesse o poder do seu subconsciente para melhorar sua autoimagem, aprender a usar o seu passado positivo, definir e alcançar metas que valem a pena, desenvolver compaixão, autorrespeito e perdão, cultivar o poder do pensamento racional, descobrir a chave para uma vida mais feliz e bem-sucedida. Edição atualizada e ampliada. Prólogo. Como a psicocibernética mudou minha vida e pode fazer a mesma coisa por você. Há dois tipos de livros de autoajuda: aqueles que lemos e dizemos excelente e aqueles que vivenciamos com tanta intensidade que transformam positivamente nossas vidas para sempre. Quando de fato desfrutamos um livro de autoajuda, somos capazes de marcar o dia e a hora em que acidentalmente o encontramos ou quem o citou. E mais, ainda conseguimos determinar com clareza a distinção entre quem costumávamos ser e quem nos tornamos depois dele. É isso que acontecerá quando você ler Psicocibernética, famoso clássico do gênero autoajuda escrito pelo médico Maxwell Maltz. Desde que foi publicado pela primeira vez em 1960, Psicocibernética já vendeu mais de 35 milhões de cópias em todo o mundo. Como consequência, leitores que vivenciaram de verdade esta obra alcançaram sucesso em níveis expressivos. A própria indústria de autoajuda também mudou. Hoje, praticamente tudo escrito e discutido sobre visualização ou imagens mentais não só sofreu influência direta do trabalho de Maltz, mas também está alicerçado nos princípios da psicocibernética. Como conheci a psicocibernética? Em fevereiro de 1987, pouco depois de concluir o ensino superior e me mudar para a Califórnia, decidi entrar no ramo de personal trainer. Como havia conquistado um título nacional de luta livre na universidade e sido treinado pelos campeões olímpicos Dan Gable e Bruce Baumgartner, percebi que tinha alguma coisa valiosa para ensinar não só aos jovens atletas, mas também a qualquer pessoa que desejasse entrar em forma. No entanto, mesmo embarcando na carreira, ainda sentia algo me impedir, uma voz interior dizendo que eu não era bom de verdade, que não conseguiria. Para ser sincero, primeiro, eu não tinha experiência em negócios. Segundo, dispunha de pouquíssimo dinheiro. Terceiro, no fundo, eu já me sentia um fracasso antes de começar. Imagine isto. Eu queria um sucesso, mas me sentia fracassado. Por quê? Quando penso nessa pergunta, lembro que no ensino médio meu objetivo era lutar por Dan Gable na Universidade de Iowa. Alcancei a meta, mas não era o carinha número 1 na minha categoria de peso. Na verdade, era quase sempre o número 2. Participei de muitas lutas em torneios de dual meets e venci a maioria, porém não estava no banco do motorista. Assim, depois da minha segunda temporada, me transferi para a Universidade de Edinburgh, na Pensilvânia. Durante meu primeiro ano em Edinburgh, estabeleci um recorde de 39 vitórias em uma única temporada para a equipe e conquistei o título nacional da NCAA 2. Depois de ganhar o título da Divisão 2, fiquei em 7º lugar no país e me classifiquei para o torneio da Divisão 1, o qual eu queria vencer, pois já havia vencido o outro. Bem, fiquei longe disso, bem longe. Fui triturado, ainda que estivesse comprometido a voltar como um veterano e compensar minha péssima apresentação anterior.
Durante meu último ano, ainda que tivesse desenvolvido muito mais competência, tornei a ir mal. 5º lugar na divisão 2, sem classificação para a divisão 1. Agora consigo discernir muitas razões do porquê daqueles resultados, mas na época não as entendia. E quando comecei meus negócios, suspeito que essas mesmas razões despertavam em mim preocupação e medo do futuro. Por obra do destino, no início de maio de 1987, quando eu estava quase desistindo por falta de clientes, Jack, um empreendedor de sucesso de 57 anos, inscreveu-se em 12 aulas. Sempre que ele aparecia para treinar, esquadrinhava os livros que havia em meu escritório, o que desencadeava uma entusiasmada discussão sobre o que estávamos lendo. Na 5ª aula, quando Jack estava tomando fôlego entre os golpes, ele fez a pergunta que transformou a minha vida. Matt, você já leu Psicocibernética? Não, respondi. É legal? Bem, é tipo uma bíblia da autoajuda. Você precisa lê-lo. Nos 10 minutos seguintes, Jack falou sobre sucesso e autoimagem. Contou-me que o Dr. Maltz fora um médico cirurgião plástico o responsável pela descoberta de que uma pessoa não consegue se vislumbrar para além do modo como se vê. Nosso futuro, disse Jack, é controlado por um projeto mental que está em nosso subconsciente, o qual determina o local ao qual pensamos que pertencemos. Portanto, se você deseja conquistar mais clientes e ganhar mais dinheiro, precisa aprimorar a sua autoimagem. Tentar alcançar o que quer sem expandir a sua autoimagem não desencadeia uma mudança positiva duradoura. Terminada a aula, entrei no meu carro e dirigi até a livraria mais próxima, a Capitola Book Café, cuja estante peguei um exemplar de Psicocibernética e voltei ao meu escritório para começar a ler. No prefácio, que aparece em sua versão original nesta edição, o Dr. Maltz escreveu: este livro foi projetado não apenas para ser lido, mas para ser experimentado. Você pode adquirir informações lendo um livro, mas para experimentar, deve reagir criativamente à informação. Ele aconselha aos leitores que pratiquem as técnicas do livro e só façam julgamentos após um mínimo de 21 dias. O tempo que, de fato, a pesquisa agora confirma ser necessário para efetivar a mudança. Também aconselha não analisarem em detalhes as técnicas, criticá-las ou intelectualizar sobre elas. Você só pode comprová-las, acrescenta, fazendo e julgando os resultados por si mesmo. Beleza, foi isso que fiz. E logo comecei a entender por que me sentia um fracasso e como aquela medíocre autoimagem estava me impedindo de deslanchar nos negócios. Sintetizando, eu me sentia um fracasso porque revivia a todo momento minhas decepções, minhas perdas, meus contratempos, meus fracassos. Todos os dias, quando me sentia mal, parecia que havia esfregado o rosto no estrume de lembranças negativas, em vez de banhá-lo com a água limpa das lembranças daquilo que desempenhara bem. Aqui está um resumo do que eu diria a mim mesmo. Sim, conquistei meu objetivo de lutar em Iowa e ser treinado por Dan Gable, mas não fui de fato o sujeito do time. Era o número 2. Sim, consegui uma bolsa integral em Edimburgo e ganhei um título nacional, mas não ganhei a divisão 1. Tampouco a divisão 2 como veterano. Sim, estabeleci um marco de vitória em uma única temporada, mas não venci todas as lutas.
Ainda que tenha alcançado algo que quase todos os atletas nunca vão conseguir, pensava ser um fracasso porque não vencera tudo. Além disso, não percebia que os objetivos e pensamentos positivos não bastam. Ninguém nunca havia me falado de autoimagem. Aprender a auto-hipnose, que eu achava que me ajudaria a levantar o astral. No entanto, ninguém nunca me ensinara a voltar ao passado e reviver minhas melhores recordações. Nunca me ensinaram a imaginar o que queria, muito menos a sentir que poderia ter o que desejava. E tenho. O sentimento de fracasso se arraigava em meus ossos, em meus negócios e em tudo que eu fazia. De novo, eu estava estabelecendo metas para mim mesmo. Queria ter sucesso. E, entretanto, duvidava de minha competência para treinar pessoas. Afinal, quem eu era? Não era um campeão mundial ou olímpico, mas apenas um campeão nacional. Conforme devorava o livro Psicocibernética, descobria e experimentava o que precisava fazer todos os dias, algo que nunca fizera antes, entrar neste lugar que o Dr. Maltz chamava de teatro da mente. Fechava meus olhos e então lembrava e revivia os melhores momentos da minha vida, vendo-os como um filme mental, minhas vitórias, meus sucessos, meus tempos mais felizes. Depois de reviver e reexperimentar o meu melhor, consegui ligar um interruptor e usar a minha imaginação do mesmo modo que usava a memória. Consegui imaginar e sentir que estava alcançando um objetivo no futuro, mas vivenciando-o como se estivesse acontecendo naquele exato momento, quase como se fosse a lembrança de outro objetivo cumprido. Assim que dominei essa técnica, tudo começou a mudar em mim. Instantaneamente, sim, instantaneamente mesmo. Me senti bem, feliz, bem-sucedido, vencedor. Foi uma sensação estranha, intelectualmente sem sentido. Como poderia ser feliz agora? Como poderia me sentir bem-sucedido agora? Como poderia me sentir um vencedor agora? Então, eu não precisava atingir esses objetivos para me sentir bem, para ser feliz? E todos os fracassos apenas desapareceram? Eu não deveria me sentir mal para sempre por não ter conquistado tudo o que me propusera? Pois bem, é aqui que a psicocibernética não pode ser compreendida por meio de uma leitura passiva. É aqui que não pode ser entendido por meio de análise, argumento, debate ou intelectualização. Você precisa experimentar a realidade dos mecanismos apresentados para conhecer a verdade. A simples leitura das palavras nem lhe mostrará, nem lhe dará a experiência da verdade. Desde aquele fantástico dia em maio de 1987, tenho alcançado muita coisa. A lista de conquistas, realizações e vitórias de que me lembro é bem longa. Num curto prazo, construí um negócio bem-sucedido de personal fitness. Em 1997, aos 34 anos, venci um campeonato mundial de Kung Fu em Pequim, na China. Venci os chineses na casa deles, coisa que nenhum outro americano havia feito. Desde então, escrevi livros e criei programas fitness e de artes marciais que encontraram um público mundial. Em 2003, meu amigo Dan Kennedy, que na época presidia a Psycho Cybernetics Foundation, me pediu que assumisse o site da fundação. Passados 2 anos, comprei a empresa e desde então ministro seminários sobre psicocibernética e conduzo treinamento individual e em grupo assentando nas técnicas e nos princípios dela. As muitas
Pessoas com quem tenho trabalhado vão testemunhar que alcançaram sucesso de maneiras que jamais pensaram ser possíveis. Empresários, médicos, vendedores, atletas, advogados, treinadores, professores, músicos, escritores e outros profissionais de todas as esferas têm recorrido ao conhecimento que o Dr. Maltz ensinou com tanta eloquência. A vida deles, assim como a de milhões de outros já apresentados à psicocibernética, tornou-se ótima no agora e no futuro. À medida que for lendo este livro, um dos muitos segredos que entenderá é o seguinte: você pode ser feliz agora, assim como todos os dias em que estiver trabalhando para alcançar seus objetivos. Quando descobrir a felicidade ao longo do caminho, em vez de aceitá-la após atingir um objetivo, já terá cumprido a promessa da psicocibernética. Em seu livro I Can See Clearly Now, Consigo Ver Claramente Agora, o Dr. Wayne W. Dyer escreveu sobre a influência da psicocibernética em sua carreira. E é fácil entender por que ele gosta tanto de dizer que não há caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Nesta edição de Psicocibernética, as palavras do Dr. Maltz permanecem quase idênticas, razão pela qual a mensagem resplandecerá sobre você como o sol. As mudanças foram poucas e destinam-se apenas a tornar o texto mais acessível ao leitor contemporâneo. Minhas contribuições para a magistral obra do Dr. Maltz incluem este prólogo e um pós-fácil, bem como comentários que acredito que vão lhe propiciar orientação e compreensão extras ao usar o processo de aprimoramento da autoimagem. Entre em contato comigo por meio do psicocybernetics.com, enviando quaisquer perguntas ou comentários sobre este livro e o trabalho do Dr. Maltz, ou também para obter informações sobre coaching, seminários, certificação e oportunidades para continuar propagando esta mensagem em todo o mundo. Matt Fury, presidente da Psycho Cybernetics Foundation, Inc. Prefácio. Como usar este livro para transformar a vida? A descoberta da autoimagem representa um avanço na psicologia e no campo da personalidade criativa. Reconhece-se o significado da autoimagem desde o início da década de 1950, embora pouco se tenha escrito sobre o assunto antes de psicocibernética. Curiosamente, isso não ocorre em razão de a psicologia da autoimagem não funcionar, mas por funcionar muito bem. Como um de meus colegas expressou, reluto em publicar minhas descobertas, sobretudo para o público leigo, porque se eu apresentasse algum dos casos clínicos e descrevesse as surpreendentes e espetaculares melhorias na personalidade, seria acusado de exagerar, de tentar iniciar um culto ou ambos. Também relutei. Qualquer livro que eu escrevesse sobre o assunto com certeza seria considerado, por várias razões, pouco ortodoxo por alguns de meus colegas. Em primeiro lugar, é um tanto heterodoxo um cirurgião plástico escrever um livro sobre psicologia. Em segundo lugar, provavelmente seria considerado, em alguns setores ainda mais heterodoxo, extrapolar e dogma o sistema fechado da ciência da psicologia e buscar respostas sobre o comportamento humano nos campos da física, da anatomia e da nova ciência da cibernética. Minha resposta a tais colocações se assenta no fato de que todo bom cirurgião plástico é e deve ser psicólogo, queira ou não.
Quando se muda um rosto, quase invariavelmente se altera o futuro de uma pessoa. Ao mudar uma imagem física, quase sempre se muda o homem, sua personalidade, seu comportamento e às vezes até os seus talentos e habilidades básicas. A beleza extrapola a pele. Um cirurgião plástico não altera apenas o rosto de uma pessoa, ele altera o interior dela. As incisões que faz extrapola a pele, com frequência também atingindo profundamente a psique. Há muito tempo decidi que esta é uma grande responsabilidade que me cabia em respeito aos meus pacientes e a mim mesmo saber alguma coisa sobre o que estou fazendo. Nenhum médico responsável tentaria realizar uma cirurgia plástica sem conhecimento e treinamento especializados. Da mesma forma, sinto que, se mudar o rosto de uma pessoa e alterar também o interior dela, cabe a mim a responsabilidade de adquirir conhecimento especializado também nesse campo. Fracassos que levam ao sucesso. Em um livro anterior, escrito há cerca de 20 anos, New Faces, New Futures, Novas Faces, Novos Futuros, publiquei uma coletânea de casos em que a cirurgia plástica, em particular a facial, abriu portas a uma nova vida para muitas pessoas. O livro abordava as mudanças surpreendentes, muitas vezes ocorridas repentina e drasticamente na personalidade de alguém quando seu rosto era alterado. Eu me sentia exultante com os meus sucessos, mas, como Humphrey Davy, aprendi mais com os fracassos do que com os sucessos. A personalidade de alguns pacientes não apresentou alteração alguma depois da cirurgia. Na maioria dos casos, uma pessoa cujo rosto era visivelmente feio ou tinha alguma característica um tanto bizarra, corrigida por cirurgia, experimentou uma elevação quase imediata, em geral depois de 21 dias, na autoestima e autoconfiança. Mas, em alguns casos, o paciente continuou sentindo-se inadequado e vivenciou sentimentos de inferioridade. Em síntese, aquelas pessoas, fracassos, continuaram a se sentir, a agir e a se comportar como se ainda tivessem um rosto feioso. Isso me sugeriu que apenas a reconstrução da imagem física não era a chave verdadeira para mudanças na personalidade. Havia outra coisa, geralmente influenciada pela cirurgia facial, mas às vezes não. Quando esse algo a mais era reconstruído, a própria pessoa mudava. Quando não era, ela permanecia a mesma, ainda que com características físicas diferentes. O rosto da personalidade. Era como se a própria personalidade tivesse um rosto e esse rosto imaginário fosse a verdadeira chave para a mudança. Se permanecesse marcado, desfigurado, feio ou inferior, a pessoa se comportava da mesma maneira apesar das mudanças na aparência física. Se o tal rosto pudesse ser reconstruído, se antigas cicatrizes emocionais fossem removidas, então a pessoa mudava, mesmo sem cirurgia plástica facial. Tão logo comecei a explorar essa área, encontrei cada vez mais fenômenos que confirmavam o fato de que a autoimagem, o conceito mental e espiritual do indivíduo sobre si, era a verdadeira chave para a personalidade e o comportamento. Mas sobre esse assunto terá no capítulo 1. A verdade está onde a encontramos. Sempre acreditei em ir aonde fosse necessário para encontrar a verdade, mesmo tendo de cruzar fronteiras internacionais. Anos atrás, quando decidi me tornar cirurgião plástico, os médicos alemães estavam muito à frente dos outros nesse campo. Então, fui para a Alemanha.
Em minhas pesquisas sobre autoimagem, também precisei cruzar fronteiras invisíveis. Embora a ciência da psicologia reconhecesse a autoimagem e o seu papel no comportamento humano, a resposta a questões de como a autoimagem influencia, como cria uma nova personalidade, o que acontece no sistema nervoso humano, quando se altera a autoimagem, era apenas de algum modo. Encontrei a maioria das minhas respostas na nova ciência da cibernética, que reabilitou a teleologia como um conceito respeitável na ciência. É bem estranho que a nova ciência da cibernética tenha surgido de trabalhos de físicos e matemáticos, em vez de psicólogos, sobretudo quando se entende que a cibernética se relaciona com a teleologia, o comportamento de sistemas mecânicos orientados por objetivos. A cibernética explica o que acontece e o que é necessário no comportamento pré-determinado das máquinas. A psicologia, com todo o seu alardeado conhecimento da psique humana, não tinha uma resposta satisfatória para uma questão tão simples, orientada para um objetivo e uma situação intencional. Por exemplo, como é possível um ser humano pegar uma caneta de uma escrivaninha? Mas um físico tinha uma resposta. Os proponentes de muitas teorias psicológicas se assemelhavam aos homens que especulavam sobre o que havia no espaço sideral e em outros planetas, mas não sabiam dizer o que existia nos próprios quintais. A nova ciência da cibernética possibilitou um importante avanço na psicologia. Eu mesmo não mereço mérito algum nessa questão, exceto por tê-la conhecido. O fato de esse avanço vir dos trabalhos de físicos e matemáticos não deveria nos surpreender. Qualquer avanço na ciência geralmente se origina fora do sistema. Os especialistas são os mais familiarizados com o conhecimento desenvolvido dentro dos limites prescritos de uma determinada ciência. Qualquer novo conhecimento deve vir de fora, não de especialistas, mas do que alguém definiu como inaptos. Pasteur não era médico. Os irmãos Wright não eram engenheiros aeronáuticos, mas mecânicos de bicicletas. Einstein não era um físico, mas matemático, porém suas descobertas na matemática viraram de cabeça para baixo todas as teorias mais propaladas da física. Marie Curie não era médica, e sim física, mas fez importantes contribuições para a ciência médica. Como colocar em prática esse novo conhecimento? Neste livro, tentarei não apenas informar sobre esse novo conhecimento no campo da cibernética, mas também demonstrar como usá-lo na própria vida para alcançar objetivos importantes. Princípios gerais. A autoimagem é o elemento primordial para a personalidade e o comportamento humano. Mudando-a, alteram-se ambos. E mais. A autoimagem estabelece os limites da realização individual, definindo o que se pode ou não fazer. Expandi-la implica em expandir a área do possível. O desenvolvimento de uma autoimagem adequada e realista parece imbuir o indivíduo de novas competências e talentos, além de, literalmente, transformar o fracasso em sucesso. A psicologia da autoimagem não só foi comprovada por méritos próprios, mas também explica fenômenos já conhecidos há muito tempo. Embora não compreendidos adequadamente no passado, por exemplo, existem hoje irrefutáveis evidências clínicas nos campos da psicologia individual, da medicina psicossomática e da psicologia industrial, de que há personalidades
do tipo sucesso e do tipo fracasso, personalidades propensas à felicidade e à infelicidade, personalidades propensas à saúde e a doenças. A psicologia da autoimagem projeta uma nova luz sobre esses e muitos outros fatos observáveis da vida. Projeta uma nova luz sobre o poder do pensamento positivo e, mais importante, explica por que funciona com alguns indivíduos e não com outros. O pensamento positivo, na verdade, funciona quando é coerente com a autoimagem do indivíduo, mas pode não funcionar quando é incoerente com a autoimagem, até que ela seja alterada. Para compreender a psicologia da autoimagem e colocá-la em prática em sua própria vida, é preciso conhecer o mecanismo a que ela recorre para atingir os seus objetivos. Uma abundância de evidências científicas mostra que o cérebro e o sistema nervoso humanos operam intencionalmente de acordo com os princípios conhecidos da cibernética para atingir os objetivos do indivíduo. Quanto à função, o cérebro e o sistema nervoso constituem um fantástico e complexo mecanismo de busca por objetivos, uma espécie de sistema de orientação automática que atua a seu favor como um mecanismo de sucesso ou contra você, como um mecanismo de fracasso. Depende de como você, o operador, trabalha com ele e quais são os objetivos que determina. Também é bastante irônico que a cibernética, cujo início se assentou no estudo das máquinas e dos princípios mecânicos, tenha atuado em prol da restauração da dignidade do homem como um ser único e criativo. A psicologia, que começou com o estudo da psique ou da alma humana, quase privou o homem de sua alma. O behaviorista, que não compreendia o homem nem sua máquina, razão pela qual confundia ambos, dizia-nos que o pensamento se resumia apenas ao movimento dos elétrons e a consciência era tão somente uma ação química. Vontade e propósito constituíam mitos. A cibernética, que começou com o estudo das máquinas físicas, não comete esse erro. Não afirma que o homem é uma máquina, mas sim que ele tem e usa uma máquina. Além disso, ainda nos explica como essa máquina funciona e como ela pode ser usada. Experimentar é o segredo. A autoimagem é alterada para melhorar ou para pior, não apenas pelo intelecto ou conhecimento intelectual, mas pela experiência. Consciente ou inconscientemente, desenvolve-se a autoimagem por meio da experiência criativa no passado e pode-se alterá-la pelo mesmo método. É a criança que experimentou o amor quem se torna um adulto saudável, feliz e bem ajustado, não a criança a quem o amor foi ensinado. Nosso nível atual de autoconfiança e equilíbrio resulta do que experimentamos, não do que aprendemos intelectualmente. A psicologia da autoimagem também preenche o abismo existente entre aparentes conflitos que envolvem os diversos métodos terapêuticos utilizados atualmente. Isso fornece um denominador comum para aconselhamento direto e indireto, psicologia clínica, psicanálise e até autossugestão. De uma forma ou de outra, é fundamental que se use a experiência criativa na construção de uma autoimagem mais positiva. Teorias à parte, isso de fato acontece, por exemplo, na situação terapêutica empregada pela escola psicanalítica. O analista nunca critica, desaprova ou moraliza, nunca se choca diante do paciente que despeja medos, constrangimentos, sentimento de culpa e maus pensamentos. Talvez pela primeira vez na vida, o paciente experimente a aceitação como ser humano.
e sinta que o próprio eu tem algum valor e dignidade. Passe a aceitar a si mesmo e a conceber seu eu em novos termos. A ciência descobre a experiência sintética. Outra descoberta, dessa vez no campo da psicologia experimental e clínica, permite-nos utilizar a experiência como método direto e controlado de mudança da autoimagem. Experiências da vida real podem tornar-se um professor rígido e implacável. Jogue um homem na água e a experiência talvez o ensine a nadar. No entanto, a mesma experiência talvez faça outro sujeito afogar-se. O exército faz um homem, mas sem dúvida também gera muitos psiconeuróticos. Durante séculos, reconheceu-se que nada é tão bem sucedido quanto o sucesso. Ou seja, aprendemos a lidar com o sucesso experimentando-o. Lembranças de sucessos passados agem como informações armazenadas que nos dão autoconfiança para uma tarefa. Entretanto, como uma pessoa pode reviver recordações de experiências exitosas se experienciou apenas o fracasso? Essa situação se compara à do jovem que não consegue um emprego porque não tem experiência e não pode ter experiência porque não consegue um emprego. Esse dilema foi resolvido por outra importante descoberta que, por todos os propósitos práticos, permite-nos sintetizar a experiência ou, em outras palavras, criar e controlá-la no laboratório da nossa mente. A psicologia experimental e a clínica comprovaram, sem sombra de dúvida, que o sistema nervoso humano é incapaz de estabelecer a diferença entre uma experiência real e uma imaginada em detalhes vívidos. Ainda que esta afirmação talvez soe extravagante, examinaremos neste livro alguns experimentos controlados de laboratório nos quais a experiência sintética tem sido usada de forma prática para aperfeiçoar a habilidade de arremesso de dardos e de basquete. Veremos isso em ação na vida de indivíduos que a usaram para melhorar a sua habilidade de falar em público, superar o medo do dentista, desenvolver equilíbrio social, autoconfiança e a arte de vender mais produtos, tornar-se eficiente no xadrez e em praticamente todos os outros tipos concebíveis de situação em que se reconhece que a experiência gera sucesso. Vamos conhecer um fantástico experimento que 2 eminentes psicólogos organizaram visando a que os neuróticos se sentissem normais e, assim, conseguiram curá-los. Talvez o mais importante de tudo, aprenderemos como pessoas cronicamente infelizes aprenderam a desfrutar a vida experimentando a felicidade. Como usar este livro para transformar a vida? Este livro foi escrito não apenas para ser lido, mas para ser experimentado. Você pode adquirir informações durante a leitura, mas para experimentar, precisa reagir criativamente à informação. A aquisição de informações em si é passiva, a experiência ativa. Quando você experimenta alguma coisa, acontece em seu sistema nervoso e no mesencéfalo. Novos engramas e padrões neurais são registrados na massa cinzenta do cérebro. Este livro foi escrito para levá-lo a experimentar. Os históricos de caso pré-fabricados e pessoais se mantiveram intencionalmente reduzidos ao mínimo com o objetivo de que você apresente suas próprias histórias, exercitando imaginação e memória.
Não apresento sínteses no final de cada capítulo. Em vez disso, solicito-lhe que anote o que mais parecer significativo como pontos-chave que merecem ser lembrados. Você aproveitará mais as informações desse livro se fizer a sua própria análise e resumo dos capítulos. Por fim, destaco que você encontrará ao longo dessas páginas exercícios práticos que, apesar de simples e fáceis, devem ser realizados regularmente, caso deseje mesmo se beneficiar deles. Julgue depois de 21 dias. Não desanime se nada parecer acontecer quando você começar a colocar em prática as várias técnicas descritas neste livro para mudar sua autoimagem. Em vez disso, reserve o julgamento e continue praticando por um período mínimo de 21 dias. Em geral, apenas depois do transcorrido esse período é que se efetiva qualquer mudança perceptível em uma imagem mental. Após uma cirurgia plástica, o paciente leva cerca de 21 dias para se habituar ao novo rosto. Quando se amputa um braço ou perna, o membro fantasma persiste por cerca de 21 dias. As pessoas devem morar em uma casa nova por cerca de 3 semanas antes que comecem a sentir-se em um lar. Esses e muitos outros fenômenos com frequência observados tendem a evidenciar que são necessários mais ou menos 21 dias para que uma velha imagem mental se dissolva a fim de que uma nova se firme. Portanto, os benefícios aflorarão se você aceitar fazer um julgamento crítico depois de pelo menos 3 semanas. Durante esse tempo, não fique olhando por cima do ombro, por assim dizer, ou tentando avaliar o seu progresso. Durante esses 21 dias, não discuta intelectualmente com as ideias aqui apresentadas. Não discuta consigo se elas vão funcionar ou não. Faça os exercícios, mesmo que lhe soem impraticáveis. Persista em desempenhar seu novo papel, em pensar em si mesmo em novos termos, mesmo que pareça um pouco hipócrita ou que a nova autoimagem lhe pareça um pouco desconfortável ou antinatural. Não comprove nem refute ideias e conceitos aqui descritos com argumentos intelectuais ou simplesmente conversando sobre eles. Comprove-os a si mesmo, fazendo-os e julgando os resultados. Solicito apenas que aguarde 21 dias para emitir um julgamento crítico e argumento analítico para que tenha uma chance justa de comprovar ou refutar a validade deles em sua vida. A construção de uma autoimagem adequada precisa continuar por toda a vida. É evidente que não se pode realizar uma vida inteira de crescimento em 3 semanas, mas você poderá experimentar melhorias no passar deste período e às vezes o avanço é bastante dramático. O que é sucesso? Em razão de empregar as palavras sucesso e bem-sucedido tantas vezes neste livro, acho importante definir ambos os termos. Uso o termo sucesso sem qualquer relação com símbolos de prestígio social, mas como realização criativa. Falando corretamente, o homem não deve tentar ser um sucesso, mas todo homem pode e deve tentar ser bem-sucedido. Quem tenta ser um sucesso em termos de conquistar símbolos de prestígio e usar certos distintivos sociais está no caminho do neuroticismo, da frustração e da infelicidade.
Esforçar-se para ser bem-sucedido leva não apenas ao sucesso material, mas também à satisfação, plenitude e felicidade. Noah Webster define o sucesso como a realização satisfatória de um objetivo almejado. O esforço criativo por um objetivo que lhe é relevante como resultado de suas próprias necessidades, aspirações e talentos profundos, e não os símbolos que os granfinos esperam que você exiba, traz felicidade e sucesso, porque você estará agindo como deveria agir. O homem, por natureza, luta para conquistar objetivos. E por ser construído desta maneira, ele não é feliz a menos que esteja agindo de acordo, lutando por seus objetivos. Assim, o verdadeiro sucesso e a verdadeira felicidade não apenas caminham juntos, mas cada um engrandece o outro. Final do prólogo e prefácio.